Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Procast, o podcast do Grupo ProScore. E hoje, seguindo a trilha de Nem Só de Dados vive esse canal, falaremos sobre carreira, tendências comportamentais profissionais e como a tecnologia influencia todo esse ecossistema. Comigo eu tenho um convidado super especial e melhor do que eu falar sobre ele, convido aqui Bruno Cruz. Muito obrigada por aceitar o nosso humilde convite. Bruno, se apresente, fale de suas redes sociais, faça uma breve introdução dos seus projetos. Legal, obrigado, Melissa, pelo convite. Agradeço a você, a equipe da ProScore também, por chamar. Meu nome é Bruno, tenho 42 anos, eu estou no mercado há mais ou menos 25, sempre focado em tecnologia, já passei por IBM, Price, Microsoft, hoje estou na Telesider, já sabe. E há 2 anos eu comecei a falar sobre carreira nas redes sociais. Então eu tenho meu canal no YouTube, falando de carreira com o Bruno Cruz. Eu coloco dica para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e para os profissionais que já estão no mercado há algum tempo e querem levar a carreira. Muito bom. E eu já vou começar então por aí, mergulhando um pouquinho nesse dinamismo de carreira e tecnologia. A gente tem um background muito parecido, né, de tecnologia, dados, a gente, né, trabalhou em concorrentes, eu aqui, você em outra concorrente, então não preciso citar nome. Mas essas jornadas, até para vocês aqui, a nossa audiência, saberem curiosamente como surgiu esse convite. Eu e Bruno, a gente se encontra realmente em eventos do mercado, nos tornamos parceiros de negócio. E um dia, tomando um café, conversamos sobre esses comportamentos que acontecem, principalmente para quem está no time de negócios, né? E foi curioso, porque a gente tem aqui muitos pensamentos congruentes em relação a isso. Então, mergulhando um pouquinho nesse universo, né, de dinamismo tecnológico que nós comentamos, de como isso molda caráter profissional, né, se molda caráter das pessoas, fica aí, não faço julgamento da causa. E com essa influência, a gente tem percebido no comportamento dessa jornada mais jovem, né? Essa jornada do público entrante, como você falou. Então, primeira pergunta, o que te fez ter interesse em mergulhar, abrir um canal, falar sobre carreira, principalmente para esse público jovem, sendo que você já é mais sênior, tem experiência? O que te motivou a construir esse projeto? Foi uma experiência pessoal minha, Melissa. Eu sempre quis trabalhar na Microsoft. É um sonho incrível, desde que eu comecei no mercado profissional. E eu galguei os steps até chegar lá. Então, eu fiz certificações, eu terminei a faculdade, etc. Comecei a construir uma rede de relacionamento. E, belo dia, eu aterrisei lá na Microsoft. E quando você aterriza lá, em qualquer empresa, você tem aquela sensação de, putz, venci, né? Ganhei. Cheguei onde eu queria. E assim, é uma excelente empresa, só tem coisas boas a falar da Microsoft. Foi uma experiência que me mudou muito, me trouxe muito conhecimento. Mas depois dos 2 primeiros anos, eu me vi num vale onde eu não conseguia nem subir e nem me movimentar lateralmente. E aí eu comecei a procurar por que isso estava acontecendo. E aí nessa época eu comecei a ter um mentor dentro da empresa, comecei a conversar com várias pessoas de diversas áreas e entendi um pouquinho como é que funcionava a política dentro da empresa, as relações de poder dentro da empresa, com que cada área era vista. E depois de um tempo é que eu consegui começar a me estruturar para me movimentar. Então, sem essa mentoria e sem esse conhecimento de como eu sair do ponto A para o ponto B dentro de uma grande empresa, eu jamais ia ter ficado 7, 8 anos que eu fiquei lá na Microsoft. Então, depois que eu fiz essa transição, eu falei, putz, deve ter mais gente no mercado que não conhece as relações de poder dentro de empresa, não conhece as relações políticas, como fazer política, como fazer networking. E por isso eu abri o canal e por isso eu comecei a falar. E aí daí que surgiu todo o projeto de pegar profissionais mais jovens, falar com profissionais que estão mais tempo. E começar a falar de coisas que pra gente, de repente, já está no sangue, é mais vazado, mas o pessoal que está entrando agora, o pessoal que de repente está estagnado na carreira, não sabe. Daí que surge. A gente acabou aprendendo na marra, né? A gente diz que a nossa escola é, né, o calejado de atirão, né? O batelado. E que bom que você teve essa visão de ser um agente multiplicador, porque também era de coach, que coach agora tem coach para tudo, né? Sempre fiquem atentos à experiência real, né? Quem foge da teoria e traz a prática, porque a gente tem
A boca fala tudo, o PPT também aceita tudo. Eu quero ver se as ações aceitam tudo. Eu sempre falo isso, Mel, e a gente conversou muito sobre Sim. isso, né? Tem gente falando de tudo que é assunto hoje na internet, mas se você pega para ver a experiência prêmio do cara, você pega para ver o que ele fez de fato e onde que ele está hoje na posição, tem muita coisa que deixa a desejar. A gente teve um caso exemplar nas redes sociais agora, acho que foi do Joel J, não sei se... Mas pode contextualizar aqui também. Verdade. Não sei se o pessoal passou, mas o Joel foi convidado para ser um coach da seleção brasileira de nado, né? E teve uma rejeição muito grande pelos próprios atletas. E aí colocaram em xeque, né, todo o background que ele exibia como recordista, né, como atleta número 1 e tudo mais, e colocaram isso à prova e viu que não é bem assim a história. E aí acabou que ele teve que voltar um pouco atrás, não entrou como coach, etc. Ele tem uma papel dele nas redes sociais, ele fala também sobre a parte de negócio, sobre carreira, e tenho certeza que ele vai falar muita coisa interessante, mas o background acabou pegando ele e ele acabou tendo uma rejeição forte do pessoal da própria área, dos próprios atletas. Então, tem que ficar muito atento a isso. E é engraçado, porque eu acabo indiretamente, acho que é dentro desse processo da multiplicação da nossa experiência, até para melhorar o nosso entorno, eu acredito que isso é uma responsabilidade de toda pessoa que vive, não só coletivamente, mas de sociedade, né? Eu fiz um post recentemente, na verdade foi ontem ainda, para ser mais precisa, falando sobre a coerência e a consistência, quer dizer... A credibilidade, voltando nesse ponto, a credibilidade está na coerência. Não adianta a gente falar uma coisa e agir distintamente ou maquiar, porque a gente vive numa era falando agora de rastros digitais e a maquiagem funciona super bem, né? E é nesse ponto que eu queria entrar um pouquinho. Quando você fala, olha, estou mentorando, eu estou ajudando, auxiliando, o que efetivamente você tem feito? Então... Quero que você fale das suas redes sociais e, mais do que isso, quem te procurar, o que vai ter de auxílio nesse sentido? O trabalho de mentoria é um trabalho que ele depende de duas coisas, basicamente, Mel. Ele depende da vontade do mentorado, de puxar da gente o que quer saber. Então, eu tenho uma instância passiva onde as pessoas me perguntam as coisas, falam, olha, estou nessa situação, o que eu tenho que fazer? Ontem mesmo, conversava com uma das minhas mentoradas, ela falou, olha, eu tenho essa oportunidade e essa aqui, para onde você acha que eu devo ir? E o nosso papel como mentor é tentar mostrar para essa pessoa coisas que ela não está vendo, ou por falta de experiência, por falta de visão, ou pela própria conjunção dos fatos ali, que às vezes ela não está vendo as duas peças se encaixando. Então, esse é o papel do mentor. Por um outro lado, eu também tenho um papel como mentor de falar para você o seguinte, olha, você quer ir para o lado A, mas o lado B talvez seja melhor. Então, às vezes, você tem um candidato, um mentorado que está com uma ideia fixa na cabeça e fala assim, olha, eu quero muito isso aqui. Eu tenho que falar para ele, olha, isso aqui não é tão legal. Tenta esse outro lado aqui. A minha experiência diz que, né? No último evento que a gente teve no Senac, a última palestra que eu dei no Senac, no Rio, depois da palestra, os jovens aprendizes vieram falar comigo, né? E vem muita gente muito jovem que está entrando na profissão agora, está entrando na área de desenvolvimento, por exemplo, está fazendo programação. Vai virar o próximo Bill Gates. E aí eles têm a ideia de virar o volante de negócio, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E aí eles perguntam para mim, Bruno, você acha que é uma área boa? E aí eu tenho que responder, honesto, assim, não acho. Mas por que você não acha? Olha, onde é que a gente está com a inteligência artificial hoje? Olha o trabalho dos programadores. Depois da pandemia, teve uma enxurrada de programador no mercado, tinha uma demanda muito grande. Os programadores foram super valorizados, agora está começando a entrar no eixo novo. Então, assim, você está entrando no mercado que está um pouquinho saturado, que os salários estão começando a cair e que tem uma projeção não muito otimista para o futuro. Porque você já tem hoje Copilot da Microsoft, o ChatGPT, o próprio Gemini da Google, que teve também um escrutínio muito forte na apresentação por conta da maquiação, né? Dessa maquiagem de resultado. Mas você tem ali um landscape, um horizonte que está falando muito forte o seguinte, as atividades corriqueiras de programação vão ser feitas de maneira automatizada através das inteligências artificiais em pouquíssimo tempo. E você vai entrar nesse mercado agora, o mercado está subindo, o mercado está caindo. Então esse é o nosso papel. Ou está minimamente estabilizando, ou seja, não cria uma expectativa desalinhada. Absolutamente não, porque você está entrando no mercado, você já sabe que está saturado. Então esse é o nosso papel como mentor e dar essa
projeção de carreira, fala assim, você quer subir? Quer. Qual é o teu próximo passo? Eu quero virar, sei lá, quero virar gerente, eu quero virar diretor. Então, ó, é isso aqui que você tem que fazer, é isso aqui que você tem que abordar dessa maneira que você constrói network. Então, esse é o trabalho que a gente faz na mentoria. E aí, deixando um recado para o pessoal que está em casa assistindo, falando de carreira com o Bruno Cruz é o canal no YouTube. Se você quiser, vá lá, deixa seu comentário. Se você quiser mentoria, etc., me chama nas minhas redes sociais, meu LinkedIn também está aberto. Eu faço network em todo mundo, eu quero conhecer a maior quantidade de pessoas possíveis, então pode mandar mensagem no LinkedIn sem problema nenhum. É esse o trabalho que a gente tenta desenvolver nessa mentoria de carreira que eu estou fazendo agora. É porque o que eu vejo muito do jovem falando de expectativas desalinhadas, e isso é super importante e prudente, porque no fim acaba sendo quase que uma terapia, né, sobre o meu futuro, né, que caminho eu vou traçar, faz sentido ou não. E contar com pessoas experientes, abertas, humildes, faz muita diferença, isso certamente. E o que eu percebo do jovem é, às vezes, assim, dica para melhorar o meu LinkedIn, dica para melhorar o meu currículo, quando, na verdade, talvez a dica é melhorar o teu repertório. Não é isso? Melhorar, faço um curso, o que eu tenho mais, talvez, de oratória para explorar, e não dá para ficar no raso, querendo galgar muita coisa profunda, quando você não se aprofunda em si mesmo. E aí eu acho que o ponto do imediatismo, eu também sou imediatista, mas a geração mais nova que é no mercado, a geração Z, é extremamente imediatista. Então eles veem esses pequenos passos, o que está faltando no meu LinkedIn para ser chamado para entrevista? E é isso que você falou. Não é um passo, é uma jornada que você tem que construir. Então, assim, você vai sair do ponto A falando, você sabe falar bem público, você sabe falar bem para a câmera, você tem um laboratório, você tem influência verbal? Tem, legal. Você tem capacidade de negociação, você sabe o que você está vendendo, você já fez o teu branding, a tua imagem pessoal, puta, legal, vamos pro próximo passo. Como é que você está inserido no network? Quem é o teu círculo de influência? O que você está produzindo de conteúdo para esse círculo? Já fez parte, já. Agora vamos pro próximo passo. Contactar recrutadores. Vamos mandar carta de apresentação. Vamos pegar quais são as empresas que estão no teu foco. Onde você quer trabalhar? Posição que você quer? Salário que você quer? Porque isso tudo conta. A busca do emprego, a busca da recolocação, a busca do próximo passo não pode ser você estar num supermercado escolhendo na prateleira que você quer. É o caminho. O que você trilhou até aqui? Minha experiência profissional. Eu sempre acreditei que ser bom técnico era o início para se tornar um bom gestor. Então, eu galguei essa trilha. Eu fui técnico de hardware, eu galguei a trilha de analista da Microsoft, fui trabalhar com desenvolvimento, olhei um pouco de banco de dados, entendi. Fui para a governança, beleza, agora eu tenho uma área, uma visão mais gerencial. Agora eu vou me tornar gestor. Fui gestor, estudei sobre gestão de pessoas, estudei sobre RH, legal, agora eu vou fazer, eu vou começar a falar em público. Fiz oratória, fluência verbal, entendi como se fala em público. Então, a trajetória me levou até onde eu estou hoje. Então, hoje eu posso procurar uma posição que demande todos esses pontos, porque eu marquei todas essas caixinhas. Você flegou o caminho. Até fazendo uma relação do último episódio que nós tivemos aqui, a gente trouxe um nutricionista, que é o Fred, que é, assim, hoje uma sumidade em escalar montanhas da América Latina. E é exatamente isso, você vai flegando, você vai galgando os steps para chegar no cume. E que comece para você, né? Então, até fica a dica, assista um episódio anterior que é super curioso e interessante, a sinergia com o mundo corporativo. Eu assisti. E esse ponto é importante, porque a maioria das pessoas começa a carreira sem ter ideia de onde vai chegar. Então, ela vai pulando de profissão em profissão, de emprego em emprego. Fala assim, beleza, a vida me levou até aqui hoje. Amanhã eu vou para onde? Apareceu um negócio na verona, eu tá lá. Não. Onde você quer chegar? Eu quero ser presidente de uma empresa, eu quero ser diretor, eu quero ser Ou CEO. eu quero virar depois um empreendedor. Eu quero fazer meu próprio empreendimento, ter minha ideia. Porque depois que você tem a visão de longo prazo, é fácil você saber como você chegar lá. E até como contornar alguns obstáculos que aparecem. E é esse exemplo que eu dou em todo início de palestra. Entra no teu carro, entra no Uber, e ele vai te perguntar assim, para onde você quer ir? Essa é a pergunta que está posta no início da sua jornada profissional. Para onde você vai? Muita gente ignora essa pergunta e vai. E deixa a vida me levar, a vida leva isso. Exato. Então você tem que ter essa pergunta respondida lá no início. Você, eu quero fazer isso aqui. Não importa, a meta é de longo prazo. E pode ser um negócio que está totalmente fora hoje
do seu alcance. Eu quero virar CEO da empresa, eu quero ser meu próprio empreendedor. Está fora do seu alcance hoje? Não tem problema. Daqui a 15 anos, isso vai estar mais próximo, isso vai estar ao teu alcance, ou você vai estar lá. Mas você precisa saber para onde você está aí. É isso. E é engraçado, ó, a gente nem entrou no roteiro. O time aqui dos bastidores me adora por conta disso, mas é porque, no fim, a gente está tecendo, né, toda a conversa e volta nisso, né? Fazer o que ama ou amar o que faz, né? No fim do dia, eu faço só o que dá dinheiro, porque eu escuto muito isso do público mais jovem, que eu quero ser o próximo, né? E não tá pensando no legado. Eu quero ser o próximo na vitrine, etc. Mas que legado eu deixo em relação a isso? E você escuta muito. Ah, não, vou fazer isso porque dá dinheiro. Eu escuto, enfim, eu tenho muitos primos mais jovens, minhas sobrinhas, afilhadas. E a conversa que se tece, antigamente a gente falava, quero ser jogador de futebol, porque eu quero ser milionário. Quero ser atriz, quero ser, né? E, na verdade, hoje tem o influencer, que é tudo muito mais tangível e, ao mesmo tempo, não é, né? E essa é a pergunta que eu te faço, fazer o que ama ou amar o que faz? Essa foi uma pergunta porque eu tenho uma experiência profissional desde os meus 13 anos, que eu comecei a trabalhar. E, curiosamente, eu ouvi isso dos meus pais falando, mas o que você quer? E porque eu tive pais que me incentivaram também, né? Não fui na força bruta da necessidade financeira, eu fui realmente pelo despertar da minha independência. E quando eu fiz essa caminhada, foi, mas que caminho você quer? Né? E eu tive a oportunidade de, vou experimentar enquanto mais jovem, que eu não tenho que pagar contas mais expressivas e etc., são plenamente vontades, não necessidades, e com isso eu acabei até me descobrindo no mercado financeiro, né? Porque eu comecei trabalhando numa empresa da família. E então eu tive a sorte grande de começar, eu não estava fazendo o que eu gostava naquele momento, mas eu comecei a gostar do que eu fazia e aquilo me despertou e endereçou para um monte de outros caminhos que eu tinha a oportunidade de olhar as portas aparecendo, porque a porta não abre. Ela não abre sozinha. Ninguém vai chegar e falar, viu, querido Bruno, vem aqui agora que você vai ser o presidente da Microsoft. É realmente você estar preparado para quando essa oportunidade aparecer. E aí vão dizer que é sorte, né, Bruno? Então a pergunta é, como encontrar esse equilíbrio entre a paixão e a remuneração e até quebrar ou ressignificar esse paradigma, né? Do amar o que faz ou fazer o que dá dinheiro e depois, sei lá, me faço terapia. Eu tenho uma visão muito fria desse lado, Mel, pelo seguinte. Eu dou esse exemplo também nas palestras. A Perage, a pesquisa nacional feita pela IBGE em 2023, outubro de 2023, elegeu lá as 10 profissões mais rentáveis e as 10 profissões menos rentáveis. Eu vou fazer a pergunta aqui, eu tenho certeza que você tem a resposta na ponta da língua e todo mundo tem. Quais são as profissões que são menos rentáveis na Perage? Você arrisca? Eu arrisco, talvez as mais operacionais. Vou te dar, aqui tá, tem 4 posições entre as 10. Professor. Sim, é justo? Não é. Professor, cara, ele tem um trabalho assim imensamente importante que é nutrir as próximas gerações, né? E de informações que devem ser realmente bem fundamentadas, né? Porque hoje a gente também vê uma era de professor, sem entrar na polêmica, mas a gente vê um papagaio, né? A repetição do que estão escrevendo por aí. Isso é terrível. Eu sou professor também, dou aula. Por isso eu fiz essa provocação. Eu gosto muito de ser professor, mas realmente é uma área que não está de dinheiro. Só que onde que eu chego nessa dicotomia aí, né? Fazer o que dá dinheiro ou fazer o que ama? Se você vai para a profissão simplesmente por amor, isso acontece em alguns casos, ou que você pega, por exemplo, você não tem, por exemplo, a tua sorte, ou você não tem, por exemplo, uma estrutura familiar que te indique uma profissão a ser seguida, você acaba indo naquilo que você acha que você tem afinidade. E fazer essa escolha aos 18 anos de idade, assim, por vários. É uma judiação, porque você com 18 anos, você está preparado, você tem experiência, você tem bagagem para falar assim, eu quero fazer tal coisa para o resto da minha vida. E é muito longo, né? Esta é muito longe. E aí você acaba em 2 cenários. Você acaba em pessoas, em profissionais infelizes, que fazem, que executam um trabalho
sem o menor brilho, sem a menor paixão, ou você acaba com aquele caso que os profissionais que mudam de carreira no meio. O que não é ruim, mas você tem que pensar também no seguinte, e eu sempre falo isso, a coisa mais importante para todos nós, eu falo isso, tenho um filho de 7 anos em casa, falo isso para ele o tempo inteiro. O tempo mais importante para você hoje, a coisa que você mais tem que valorizar é o tempo, porque o tempo não volta para ninguém. Então, se você fez 18 anos, entrou numa faculdade, se formou, gastou lá 4, 5 anos, entrou no mercado de trabalho aos 23, começou pelo seu estágio aos 27, você fala, isso aqui não é para mim, você perdeu quase 10 anos de formação que você vai ter que recuperar para o outro lado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí volto à pergunta, olha para as profissões que são as mais rentáveis, olha para as profissões que têm retorno financeiro e fala assim, tem uma chance de eu gostar disso aqui? Tem algo que me inspira aqui? E vai por esse lado. Porque, no final das contas, se você tem uma profissão que está te dando retorno financeiro, você pode fazer o que ama como hobby, você pode fazer o que ama como uma segunda atividade. Então, hoje eu gosto muito de ser professor. Não traz o retorno financeiro que eu gostaria. Mas de tempos em tempos eu gosto. Te realiza. Eu acho legal. E a troca é muito importante. Você está numa sala de aula com 30, 40 profissionais que dão informação, eles trazem muita informação. Dar aula é mais do que você passar conteúdo. É a troca que é importante. Por isso que eu gosto de dar palestra, eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar falando. Porque você está aprendendo alguma coisa do outro lado. Essa troca para mim é importante, não só como pessoa, mas como profissional. Isso me enriquece. Então eu quero continuar fazendo isso. Mas não é a minha ocupação primária. Então eu tenho a minha ocupação primária, que é o que me dá retorno financeiro, e eu tenho uma trinca de ocupações secundárias, que são os meus hobbies, que eu gosto de fazer pela troca, pela aventura, né? Por estar em contato com questões técnicas, eu gosto de programar e desenvolver até hoje, tenho minhas atividades lá, mas sempre isso. O que está dando dinheiro hoje? É isso, putz. Quais dessas carreiras aqui eu me encaixo melhor? Eu acho que eu me encaixo nisso aqui, deixa eu ver. E aí eu vou lá e vou. E palpar, né, talvez, enfim, ter a oportunidade de estagiar, né, lamber aquela realidade. E Mel, eu faço isso meu filho, minha esposa fala assim, você está doutrinando o garoto? Não, mas... Não, você está disciplinando. Mas eu tive pouco isso no início, porque, de repente, você não vai ter muita dessa realidade, mas a minha realidade, na formação, os meus pais e a minha geração, qual era vamos dizer assim, né, a visão de profissional. Vai ser advogado de engenheiro, vai ser... também. Vai trabalhar no cargo público, né? Vai ter estabilidade. Isso é uma coisa curiosa. O cargo público, você é do Rio, nascido no Rio, né? Isso é uma coisa que aqui em São Paulo eu nunca ouvi, porque no Rio tem realmente muitas grandes empresas de projeção, né? Exato. Mas era o ponto, é a cultura paulista diferente da carioca, a gente pode tocar nesse tema já, tá? Mas era isso. Meu filho, vai fazer um concurso, tendo com você. Estabilidade. Para a estabilidade, vai vir não conseguir absolutamente nada. Mas assim, vai ter estabilidade. Hoje eu olho para meu filho e falo assim, meu filho, olha o que a mamãe faz. Minha esposa é médica, né? Olha o que a mamãe faz, que legal. E aí volta um pouquinho desse lado. É uma profissão hoje que tem um retorno financeiro muito bom e é uma profissão que tem um retorno psicológico, pessoal, para a sociedade. E assim, eu falo disso de experiência própria. Eu tive alguns acidentes de moto na minha vida, um bem impactante, fiquei entre a vida e a morte ali uma vez. Então, assim, eu olho hoje para a classe médica, né, tanto pela minha esposa, o meu sogro também, etc., que são um grande exemplo para mim. Eu olho para isso e falo assim, putz, essa é uma profissão que traz retorno financeiro e retorno pessoal. Você pode efetivamente mudar a vida de uma pessoa no decorrer do teu dia. Aquela pessoa vai ser eternamente grata a você pelas tuas ações, pela tua profissão. Então eu olho e falo assim pro meu filho, olha, que profissão legal. O que você vai ser quando crescer? Papai vai ser médico. Isso aí. Putz. E aí a gente mostra, e aí assim, tá na cabeça dele. Ele já tem esse direcionamento, né? A gente mostra outras coisas, assim, olha que legal aqui, putz, mercado financeiro, olha que bacana. Você trabalhar com dinheiro. E ele olha, assim... Não despertou. Pode ser que venha a melhorar, né? Mas, dia de profissão na escola, ele falou assim, cadê o Jaré? Cadê o esteto? E já parte dele, já está imbuído nele, já está cruado nele esse negócio, entendeu? Mas por quê? Pelo direcionamento. Se não houvesse esse direcionamento, ele estaria olhando e falando assim,
Eu quero ser tal coisa, eu quero ser tal coisa. E como é isso importante? Aí, no fim, você é mentor do seu filho, além de ser pai, obviamente, para esse aspecto que você sabe que impacta e hoje muitas pessoas têm essa resolução mal acabada, né? Porque quando você disse também, olha, muitas pessoas talvez não tenham a sorte que você teve de fato. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa da família, mas não foi fácil não, tá? Porque eu era moída do exemplo. Você está aqui, você é o exemplo. Você faz tudo mais um pouco, houve xingamento, que na época assédio moral. Não era assim, né? Não é assim. Não é assim. Então, eu realmente estava comprometida em aprender, né? E como você até disse em relação à tua esposa, porque é admirável ter essa conclusão, sabendo que tem dias que são sugantes. Então eu imagino quantas vezes talvez ela tenha se frustrado por perder uma vida, que ela não conseguiu, né, superar aquela questão, ou de outros aspectos, talvez, do ecossistema em que ela está inserida, de faltar ferramenta, faltar o medicamento, enfim. E isso é muito interessante porque, veja, só para, aí eu já te passo a palavra, essa questão de como eu enxergo o copo meio cheio. Porque quando a gente começa a amar a nossa rotina ou amar o propósito, porque você tem que se apaixonar pela profissão, é pelo propósito do que você quer deixar. Tem médicos e médicos. Verdade. Tem engenheiros e engenheiros. Né? Tem a pessoa que espera o dia 30, soltou a caneta, opa, beijo, já acabou, vamos embora, vamos gastar esse dinheiro. E é esse o ponto, você amar essa trilha faz com que você, inclusive, ressignifique as dores ao caminho. Então, não quer dizer, eu escuto muito isso, nossa, beleza, você tem brilho no olhar, nossa, você fala com empolgação, você vai... Cara, mas assim, eu tenho noites pessimamente dormidas, não é sempre, mas assim, sim, minha cabeça frita com muitos problemas, com a responsabilidade, com dar conta, de ser exemplo sem hipocrisia, mas o propósito, para mim, ele se desenha de uma forma, eu falo, não, isso aqui vai ter um payback, vai ter um payback. Eu vou atender, eu vou além do seguinte, são nesses dias que você enxerga a bravura. Todo mundo tem essas ideias e hoje os valores estão muito deturpados, né? Os princípios e valores estão caindo por terra, mas o que é a bravura, né? A coragem, né? Você também, né, desafiar o impossível e tal, mas a bravura tá em você apanhar, aquele dia que você apanha que nem cachorro no trabalho, que volta frio pra casa, assim, ser o pior profissional do mundo, mas no dia seguinte, cara, você sacode a poeira, levanta e fala assim, vamos lá, tem mais um dia, e você vai. Então, é esse, né? Eu sei, vai para um outro round. E assim, não existe sucesso sem essa disciplina, né, Mel? Eu brigo muito, falando de disciplina, como eu fiz, porque eu faço, é o que leva um bom ou profissional mediano ao estágio de estrela, ao estágio de profissional exemplar. Eu sempre faço o cruzamento com o esporte, porque é fácil você ver esse exemplo no esporte. Todo mundo vê hoje, por exemplo, eu tô jogando tênis agora, aí você vê o Federer, você vê o Djokovic, você vê... né? E aí você vê esses caras, eu dou exemplo também do Jordan, por exemplo, o Copyright, a parte de basquete. Você vê esses caras, o cara ganha milhões por temporada. Não, mas ninguém enxerga a trajetória que o cara tem para chegar lá. É o sufoco da mente dele. O Tom Brady tem um documentário incrível. A história do Brady é fantástica. O Brady foi o quarterback de maior sucesso da Liga Nacional de Futebol Americano, da NFL. O Brady, e é sempre bom falar isso, existe um processo chamado draft, onde o profissional ele sai da universidade e ele é escolhido pelo time para se jogar. Então, os melhores talentos, vamos dizer assim, são escolhidos primeiro. Então, e parênteses, para você estar no draft, você teve que fazer uma carreira, você teve que se formar numa faculdade. Não é assim, peguei ali, vou jogar um time. Você tem boas notas, você tem comportamento, né? Você tem retorno à sociedade, as campanhas beneficiárias que eles fazem. Então, assim, os melhores talentos estão em primeiro lugar. Então, você vê o primeiro lugar no draft, segundo lugar no draft, eles são os caras, né, mais talentosos. O Brady foi, sei lá, 16º, né, no draft do ano. De ser escolhido, né? De ser escolhido, 16º. O Brady sempre foi um lançador mediano. Isso. Ele não era especial em nada. Só que o Brady tinha uma capacidade psicológica de se colocar no jogo, de liderar o time. Ter a visão gerencial macro. A visão do time e de puxar os jogadores
né? De liderança. Pô, quem faz isso e tal? Isso levou ele ao longo de um treinamento extenuante de anos de ser número 1 no NFL depois por 8 anos, ganhar 8 anéis seguidos. E um time que não tinha um ecossistema, inclusive, que ele criou. Absolutamente. O time funcionava ao redor dele e funcionava muito bem, né? Então, assim, é esse exemplo. Mas por quê? É disciplina. O Bright, o Jordan, eles treinavam, às vezes, 8 horas por dia. Treino físico. O Kobe Bryant, existia histórias de profissionais no Lakers, que é o time que ele jogava. Os caras chegavam na quadra às 7 da manhã, o Bryant estava suado, vindo de um treino físico. Quer dizer, esse cara está desde 5 horas da manhã na academia. Depois ele vai para mais 3, 4 horas de treino com bola. E sem contar o que se abre mão, né? Eu deixei de comer tal coisa. Eu optei em investir, talvez, numa nutrição distinta para ter a conjuntura do resultado, né? Ayrton Senna, um pouco longe, 30 anos, né, do falecimento do Ayrton Senna. Ele, quando no cobra, uma disciplina ferrenha. Chegava para treinar, ele já tinha treinado a madrugada. Isso. Só que a gente tem que pegar esses exemplos que são de grandes profissionais e de estrelas e trazer para a nossa realidade. Como assim, como é que eu encarno isso? Como é que eu faço isso? Você faz isso, cara, trabalhando mais, estudando. É aquele tempo que você pode dedicar com teus amigos, etc., tomar um show, jogar um futebol, se você... Você ficar no shorts e no reels, DG pra cima, você já parou quantas vezes você poderia estar estudando mesmo no celular? Exato, alguma coisa. E assim, levando você próximo estar na tua carreira. É esse exemplo que a gente tem que tomar. Então assim, a disciplina é fundamental para a gente poder chegar em algum lugar. Não dá para você chegar no estrelato, ser um bom profissional, estar em cargo de liderança, etc. Se você tiver essa troca, assim, infelizmente, todo mundo fala, né? Mas eu tenho tempo com a minha família, não abro mão do tempo com meu filho. Só lamento me informar. Se você não abrir mão, você não vai chegar lá, ponto. Eu vi um podcast recentemente e eu sou muito disso também. Acho que tem essa questão de você moldar a sua mentalidade para enxergar coisas que vão te levar ao próximo passo, né? No fim do dia, eu acho que a gente é da mesma geração. E o que a gente percebe, eu vou falar por mim especificamente, que tenho mais de 20 anos de terapia, sim, terapeuta, obrigada. Porque a melhor profundidade de evolução está em nós mesmos, né? E dentro desse ciclo, eu chamo de helicoidal, sabe? De você estar numa espiral ascendente, você vê muitos paradigmas se repetirem com você mesmo, só que você vai ressignificar sobre um outro olhar, ou seja, aquilo que a gente falou do step, o próximo é muito a escadinha, eu olho lá para baixo, eu tô vendo meu pontinho que eu ainda não resolvi, só que talvez eu já tô olhando com ele de uma maneira diferente. Exato, mais distante, não me afeta tanto, e é isso que a gente tem que se ancorar, porque na verdade, o maior arcabouço de ferramentas que a gente tem, e aqui você é o mentor e o professor, obviamente, está dentro de nós. Tá. E começa pela nossa intenção, né, Bruno? A gente conversou muito isso previamente sobre a intenção. Né? Perfeito. E é uma coisa que eu sempre falo. Tem ele é professor também de escola no Canadá, Jordan Peterson, ele está muito agora no cenário político para as posições que a gente escrever, etc. Mas ele fala umas coisas muito coerentes. Uma coisa que ele fala muito coerente que eu tomei para a vida, está no livro Taylor, dos 12 Passos, sempre se comparar com quem você foi ontem. Ou seja, as comparações não podem ser comparar com a velhice. Não, a história da velhice é uma, a trajetória da velhice é uma, a minha trajetória é outra. Não significa que eu não vou ser comparado com outros profissionais do meu calibre, do meu expertise. Mas assim, como é que eu melhoro? Não é melhorando o profissional do lado. Faz parte de você. Exato, onde eu estava ontem? Eu estava aqui, melhorei desde ontem? Não fiz nada. Beleza, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, estudei, melhorei, criei uma aptidão nova, treinei uma habilidade nova, aprendi alguma coisa nova, melhorei de ontem, melhorei. É isso. E esse ensinamento é muito poderoso com criança. Rapidamente, meu filho, assim, pegar uma cama. Pai, a cama não fica legal, o lençol não faz. Vamos lá, faz. Faz todo dia. Depois de um mês, ainda tá ruim. Eu parava, mostrava no vídeo pra ele assim, olha só, como era quando você começou a fazer isso. Aí tá o lençol todo embrulhado em cima da cama. Aí agora o lençol tá torto. Eu falei, Gil, como é que melhorou? Ele, pô, é verdade. Eu falei, então, pô, chegou fazendo, você vai melhorar. É esse o exemplo que a gente tem que dar na vida. Como é que você tá fazendo hoje? Tá horrível. Beleza, pô, chegou a fazer. Quando eu comecei no YouTube, o primeiro vídeo, né? Duro, gelado, etc. Né?
É horrível, é horrível. Aí depois você vai amansando, vai descobrindo um clique da câmera, como falar, por mais Naquilo nasceu. Exato. E aí você vai fazer. Então, assim, é normal. A disciplina está aí para que você não desista do caminho. É isso. E assim, quer ser feliz, é engraçado, né? E eu também falo muito nas palestras, principalmente sobre empreendedorismo feminino, porque vocês, homens, e a gente vai entrar um pouquinho nisso nas próximas perguntas, têm uma visão de networking, negócio, mais natural do que as mulheres. E ali começa porque networking não é relacionamento, obviamente, mas você só faz negócio ou gera valor em cima de conexões. Entendeu? E as mulheres têm um pouco dessa dificuldade, né? E a competição ainda existe. Então, voltando a esse ponto de não se compare, eu falo, quer ser feliz? Não se compare, se inspire. Sim. Então, se você admira alguém, usa isso como mola propulsora para o que você objetiva, independente do objetivo do outro. E você trouxe essa questão do seu filho que eu achei muito curioso, porque a gente vive num mundo cada vez mais analítico e de aparências. Então, o que é o analítico e aparências fazendo essa relação? Olha, essa pessoa teve X mil views. É uma métrica. É uma métrica. O que isso de fato significa, vai saber cada um que viu o vídeo, a intenção da pessoa que gravou o vídeo. E quando você fala para o teu filho, olha, veja, eu comecei aqui, estava tudo acumulado, agora está todo. É uma métrica. Exato. Então, nesse mundo corporativo que está cada vez mais analítico e sendo influenciado pela maquiagem, né, que é muito complexo, porque às vezes tem a pessoa que só fala assim, oi, evento eu vejo muito empreendedor de palco ali, olá, o meu nome é tal e eu vou passar a palavra para o diretor. Aí sai um post no LinkedIn, uma foto dele no palco, ele nem palestrou. Eu estava no palco, cara, é muito ruim, Então, dentro dessa intoxicação que a gente é bombardeado o tempo todo, como você acha que isso tem afetado o comportamento dos seus mentorados, ou do que você percebe em relação aos seus colegas mesmo, para tomar decisões, para ter a disciplina para o próximo passo, enfim. Eu acho que são duas coisas que eu botaria na balança aí, meu. Primeiro, essa questão da visão da imagem, que hoje é muito importante. O LinkedIn é a maior plataforma de recrutamento hoje no mundo. Todo mundo é contratado pelo LinkedIn, a maioria das pessoas. Meus 5 últimas passagens que eu tive, todas foram via LinkedIn e conexões. Tá? Mas com o ponto é o seguinte, todo mundo monta a história bonita no LinkedIn, a foto bonita no LinkedIn. Se você contou do caso, eu já vi gente que, cara, estava participando na plateia, mas acaba, quando o negócio está vazio, sobe ao palco para tirar foto e dá a impressão que você estava no palco. E assim, tudo isso é muito legal, muito bonito para construir uma imagem, só que não tem que entender se sustenta, né? Então, quando isso acontece e você é chamado para uma entrevista, assim, vai ficar claro, vai ficar evidente que você não tem que você não tem aquela bagagem, né? Então, você tem que fazer os dois. Você tem que construir imagem, sim, mas você tem que construir imagem de maneira disciplinada, coerente, que é o que você estava falando. Manter a coerência com a tua história, com a tua experiência. Então, isso tem que acontecer. No tocante a tomada de decisão, é muito engraçado isso, porque a gente está chegando num ponto que as coisas estão se invertendo. Né? A gente estava conversando sobre trabalho remoto, trabalho híbrido. Né? A Amazon, ano passado, emitiu um comunicado para todo mundo falando, pessoal, chegou a hora de voltar ao escritório. E aí o que acontece? Puxando para o analítico. Os funcionários da Amazon entraram em protesto, falaram assim, não vou voltar. E aí fizeram um grupo, dentro desse grupo, eles demandaram da Amazon o seguinte, olha, a gente quer que vocês provem, mostrem o estudo que comprova que o retorno no trabalho presencial é mais eficiente do que o modelo de serviço remoto. Assim, é lindo de você ver isso, porque assim, os caras são super analistas, etc. Só que assim... mas assim, tem uma questão que assim, o board da empresa está demandando que você volte para o negócio. Sim, você é funcionário, você pode arguir, você pode... Mas a inversão de valores é assim, cara, estão chamando de volta. Eu sou funcionário, eu vou voltar, né?
Eu falo isso com os mentorados hoje. Baseie as suas opiniões, etc., em fatos. O ponto que eu falo para a galera mais jovem, assim, eu acho que a maior capacidade que alguém jovem no mercado pode ter hoje, beleza, é a capacidade de ingerir informações e dados de tudo que é lado e sair com a sua própria conclusão. É o pensamento crítico. Mas assim, nessa hora, você, cara, o que é melhor para a empresa? Você está demandando voltar? Não voltar. Eu falo sobre os mentorados. Se você estiver disposto a trabalhar presencial no modelo híbrido, você está na frente de alguns candidatos. Se você tem uma capacidade boa de oratória, se você faz o básico, você é intelectual, se você chega na hora, aborda todo mundo com um sorriso no rosto, educado, você está na frente de metade ou 6 candidatos. Hoje tem muita esse amargor mesmo, né? Não existe a cordialidade, a gentileza e o compromisso de fazer bem feito. Eu fiz, até aqui, é um check. E assim, a demanda dos profissionais, o nível de demanda dos profissionais que estão no mercado hoje é fora do que a gente já viu no nosso tempo. Eu vou falar no nosso tempo. Sim, pode ir. Só nossa geração. No nosso tempo, quando a gente começava, por exemplo, no estágio em empresa, você falou, você faz tudo, cara. Você passa por todas as áreas, tem que ficar até mais tarde hoje. Você faz tudo. E nem pensava em reclamar. Tem o compromisso. Não, tem que ficar. O compromisso é esse. Essa é a prioridade. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, você pode fazer tal coisa. Não, isso aí não está no meu job description, não vou fazer. E você falou da inversão, e isso acontece mesmo. E é muito triste, e eu vou falar até na relação prestador de serviço cliente. Também. Claro, eu estou ali para prestar um serviço, eu não sou seu funcionário, mas vamos ter uma cordialidade, uma educação, né, um respeito. E é uma mão de duas vias, né? O respeito vai e volta. A mesma coisa são as conexões. Exato. A conexão que você faz, que você só procura no momento que você está precisando de alguma coisa, vai te trazer pouco retorno. Né? A conexão que a gente faz, a gente pode falar disso de prática, né? A conexão que a gente teve no início, e o santo bateu um com o outro, a gente tem pensamentos parecidos, etc. Dali sai negócio, os negócios começam a aparecer e você começa a fortalecer. E você cria relação de confiança a ponto de estarmos hoje aqui não falando das nossas empresas. Esse é o ponto, né? Então, assim, é essa conexão que me trouxe até aqui hoje, que aproximou as nossas empresas e está criando negócio para a gente. É esse tipo de conexão e relacionamento que a gente tem que criar. Então, assim, a decisão baseada em valores hoje tem que tomar cuidado, né? Para a gente não ter essa inversão de valores e para a gente conseguir fazer uma análise crítica do que está rolando aí fora, de comentário, de informação, e você conseguir sair com a sua conclusão e falar assim, beleza, eu acho que o melhor caminho é isso. E não você ser doutrinado em determinada posição ou opinião, porque a maioria está indo. Manada. E aí, vou fazer um parênteses bem rápido aqui, Mel. Eu fiz uma postagem no YouTube falando exatamente sobre os layoffs, né? E aí, teve um professor de Stanford que fez um estudo no final de 2023 falando sobre a principal razão dos layoffs. Tem duas, né? As empresas contrataram demais durante a pandemia, porque teve um crescimento exacerbado das empresas ali, mas também existe o efeito manada. Quando as empresas começam a mandar embora os funcionários, as outras empresas, no bode das outras empresas, começam a olhar e falam assim, o que está acontecendo? Tá chegando um tsunami, peraí. O que a gente está fazendo? Não. Manda a gente embora também, porque você está fazendo. Algum motivo tem. E aí as pessoas começam a ir, mas é isso, né? É o efeito manada. Começa todo mundo ir para um lado e lá na frente, fala assim, por que eles estão indo por aqui? Ninguém sabe. E vamos voltar nessa questão do híbrido, porque é exatamente isso. Vem uma Amazon, coloca comunicado, que tenha sido questionado ou não, de fato, você percebe que, olha, as Big Techs estão voltando, volte todo mundo. Peraí, você se questionou e aí voltando no outro, eu gostei da tua expressão, encarnar, faz parte da tua cultura, faz sentido, precisa, porque veja, hoje ter um custo fixo de espaço, de infraestrutura física, que eu não falo de infraestrutura, não é só tecnológica, é o ar que está aqui, não sei, frescando, é uma água, limpeza, tudo. Gente... Mas você trouxe esse ponto, deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha só que legal, e por isso que eu falo sobre o pensamento crítico. Teve um estudo, e agora não vou me lembrar se foi do Goldman ou de outro broker desse, que eles fizeram, que é o seguinte... Depois da pandemia, o que aconteceu durante a pandemia, todos os imóveis corporativos, as lajes corporativas que eles chamam, ficaram vazias. Em Brasília, tive essa semana, prédio inteiro, aluga-se esse ponto. Sabe?
Né? Fantástico, tá todo mundo em casa, beleza. Só que o que acontece? Essas lajes corporativas foram financiadas por empréstimos bancários, por empresas que investiram naquilo ali. O que acontece quando aquilo ali está vago? O dinheiro não está retornando. Esse estudo falava algo em torno de uma economia de 6 bi, mais ou menos. Economia que eu digo não de saving, né? Mas uma economia de tipo, um dinheiro de mais de 6 bi que está rolando em cima dessas propriedades que estão paradas hoje. E que, cara, em algum momento, alguma coisa vai acontecer. A empresa que comprou vai parar de pagar, o banco que alienou aquilo ali vai ter que pegar de volta. Então, assim, tem um montante de dinheiro investido nisso que não está mais circulando. E, assim, em algum momento, algo vai acontecer. E aí você se pergunta assim, mas por que as empresas estão mandando todo mundo voltar? Mas será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que tem alguma coisa a ver com uma pequena parcela dos funcionários que não está respeitando, por exemplo, as atribuições, né? Exato. Tem um caldeirão de coisas ali? Tem. Mas quando você tem um olho crítico para ver essas coisas, você vai absorvendo informações e você fala, consegui montar o jogral aqui. Então, quebra-cabeça é esse. Tem questão financeira, tem questão comportamental, tem questão de cultura, tem coisa que vai performar melhor lá na empresa do que remoto. Mas você entende a figura que está se desenhando e você como profissional, depois você entende isso, você fala assim, beleza, como é que eu tiro proveito disso? A equação não está equilibrada. Qual é a posição que eu tenho que ter para ter vantagem nesse ponto, para conseguir uma vaga? E por isso é importante você ter essa capacidade. Porque até na reposição de vagas, aqui mesmo, aqui na pré-escola, a gente teve toda uma remodelação cultural. E para nós funcionou, aliás, funciona super bem no modelo híbrido. Seria uma insanidade eu falar, gente, todo mundo aqui no escritório, pois é. A gente reduziu, obviamente, salas, né, uma série de estruturas, mas porque o resultado para a nossa cultura, para o nosso posicionamento, deu certo. Então, é um processo de planejamento, de análise de métricas. Não adianta simplesmente, eu visitei um evento no WeWork, né, que durante antes da pandemia, teve ali uma ascendência de aluguéis de coworking que eles estavam, inclusive, pegando pavimentos inteiros para personalizar para uma empresa. Então, no coworking personalizado. Agora, pós-pandemia, o WeWork, quantos países faliu? Por quê? Porque não tem. Né? Então, vai ter que ter uma reestruturação. Eu estive na Berrine, um pavimento de 1 quilômetro, o prédio tinha 1 quilômetro, né? De metros, né, quadrados, vazio, e eles não sabem o que fazer, porque algumas empresas ficaram, mas sim, lajes inteiras que são deles, é o investimento deles. Mas você falou, né, a cultura está pronta da empresa, então quando você tem a cultura forte, ela funciona aí, da presencial, ela funciona em qualquer lugar. Se a cultura não estiver pronta, não adianta. Em 2012, para entrar na Microsoft, a gente começou a fazer o push para a nuvem. Então, a gente começou a falar de nuvem naquele ponto. Na hora que eu chegava para conversar com o CEO, com o CTO, e a gente falava, olha, você vai usar o Office para colaborar com o documento, você vai editar o documento ao mesmo tempo com uma outra pessoa que está remota. Você vai usar, não tinha usar a época, né? Você vai usar o Skype, o Business, para fazer uma reunião remota, onde vai estar cada um no seu lugar e tal. O que eu escutava das pessoas nessa época? Eu falava assim, não, peraí, cara, você está indo longe demais, calma. Não é isso tudo. Não. Calma, isso aí daqui a alguns anos, beleza. Veio a pandemia, fez todo mundo. Sim, já era. Todo mundo tem que ficar remoto. Por que que as empresas de tecnologia cresceram vertiginosamente durante a pandemia? As ações da Microsoft, da Oracle, as ações do Facebook, do Instagram, as ações da Zoom. Quem é que conhecia as Zoom antes da pandemia? Conheceu o exato. Salto vertiginoso. Mas por quê? Porque ninguém estava pronto, a cultura não estava pronta, e eles fizeram o quê? Ferramenta. Mete ferramenta em todo mundo e vai. Algumas empresas continuam, outras não continuam, mas é o que você estava falando. Se a cultura estivesse pronta, se todas as empresas estivessem culturalmente prontas para receber o modelo híbrido ou o modelo remoto, essas empresas de tecnologia não teriam sobretudo. Então, por quê? Porque ninguém ia tentar entuchar a ferramenta. Goela abaixo, exato. Eles teriam um processo para isso, teriam uma cultura preparada para isso. E tem que ser com fluidez mesmo, porque quando a gente fala de ferramental, quando a gente fala a base disso tudo, e falando, obviamente, hoje como CEO de um grupo de empresas, é a comunicação. Não adianta você querer pintar a parede colorida, colocar sala de descompressão,
teriri, tarará, pagar café da manhã e etc., se você não tem um contexto por trás, que é os porquês e praquês para todos daquele ecossistema. E isso foi uma das mudanças que para mim era muito clara quando eu assumi a presidência. Porque, claro, muitas coisas funcionavam, mas a gente tem que saber lidar com gerações que interpretam diferente algumas comunicações. E isso não pode começar da base, tem que começar do topo, porque senão a gente mesmo, nós como liderantes, né, líderes, acabamos intoxicando o próprio sistema, o ambiente. E aí eu volto num ponto que a gente fala de... Você tem uma frase que você diz muito, né? Um objetivo sem planejamento é só um desejo. A mesma coisa, seja ele coletivo enquanto líder, ou seja, um objetivo da empresa crescer, se internacionalizar, etc, etc. Sem um planejamento comunicado para todos os players, porque uma empresa é formada de vários CPFs, CNPJ. Exatamente. E é esse o ponto que a gente está conversando aqui. A cultura ela teve que se fortalecer por uma outra perspectiva. Talvez o resultado fosse colateral à conexão que a gente precisava fazer. E realmente foi, eu um testemunho, na pré-escola, inclusive na pandemia, a gente já tinha, né, essa questão de todo mundo ter um notebook, todo mundo ter os comunicadores, já era cultural, a gente talvez não abrisse tanto as câmeras. Hoje é padrão, mas... Quando veio a instauração do lockdown, foi mais ou menos assim, sexta-feira a gente vai para casa, a gente vê aí, quando vai voltar, já estava muito nesse processo. E só reforçou quando nós percebemos que a comunicação ela tinha que ter dado um passo além, nesse caso humano, porque do mesmo jeito que eu estava com medo da empresa vai quebrar, meu Deus, vou ter cliente, não vou ter cliente, estava todo mundo pensando, eu vou ficar com emprego, eu vou ter emprego, agora não vou ter, será que vai faltar comida em casa? A gente trouxe psicólogos, fez uma roda terapeutizada virtual, que foi, a gente chama aqui de roda da serenidade, justamente que todo mundo pôde, naquele momento, ressignificar o processo. Que o consciente coletivo estava difícil. E isso foi fundamental para o momento que nós estamos agora. De qualquer adaptação, de qualquer necessidade específica, né? E, por exemplo, talvez no presencial eu nem conversasse com você, viu, Bruno? Porque você faz o teu, eu faço o meu. Quando teve todo esse processo de vamos nos ajudar, vamos pegar agora, a gente está tendo outros desastres aí da nossa economia, falando das enchentes do Rio Grande do Sul, como você, com uma necessidade em comum, se une. E naquele momento que eu estava sem o medo do julgamento, que eu estou com tanto medo quanto você, eu acabei me unindo. E isso ajuda a empresa a ter um posicionamento e um olhar distinto para os resultados. A cultura para resultados, mas ela veio depois. Não. Mas é isso, o desafio acaba puxando as pessoas mais para perto, né? E é o que você falou, a cultura tem que estar ali. Se a cultura não estivesse ali, dificilmente você conseguiria fazer isso. E agora também não. Exato. A gente vê, o que você falou é muito interessante, as empresas fazem muito esses, chamar de penduricário, né? Tipo, a sala de compressão, os óculos, né? Tem lá, cerveja, nossa, uau. Exato. E isso tudo é muito legal quando tem a cultura por trás, falando assim, pô, legal, é um ambiente de trabalho saudável. Mas não adianta nada se oferecer isso se o seu ambiente de trabalho for péssimo. Se você não tiver respeito, se for tóxico, se você tiver acesso o tempo inteiro, essas pessoas vão se sentir inseguras. Então, tem sempre um pouquinho dessa petição, né? A gente falou um pouco disso. A gente da geração mais antiga, a gente tem uma casca mais grossa, porque não somos feridos por qualquer coisa, porque a gente já passou por bons bocados. A geração mais nova não tem muito isso, está um pouco mais frágil, mais delicada. Mas isso não significa que você tem que suportar um ambiente de trabalho tóxico, um ambiente de trabalho agressivo, porque as organizações não funcionam. Você falou, as empresas são feitas de pessoas, e as pessoas vão dar o seu melhor, e você vai conseguir extrair o melhor das pessoas, quando tudo está alinhado, quando a cultura está certa. Tem um filme muito bacana, chamado Whiplash, fala sobre um baterista, né? Sobre a história de um jovem baterista de jazz. Ele vai para uma escola para aprender a tocar bateria, e lá você tem a figura do cara, que é maestro da banda, e ele é um absoluto carrasco, assim. Uma das primeiras cenas do filme, ele, o baterista mais jovem, é convidado para tocar na banda, ele vai todo feliz, maravilha, ele começa a tocar e tal,
e de repente ele erra uma nota e o cara arremessa um prato na cabeça dele. Fica sem um olho. É quase isso, né? E é engraçado porque ele comenta exatamente isso. Num momento, duas grandes lendas do jazz tiveram essa mesma interação. O cara arremessou um prato na cabeça do outro e quase feriu o outro. E aí, de onde que sai a linha mestra do filme? A linha mestra do filme sai o seguinte: esse Carrasco, na verdade, ele estava puxando o melhor que existia dentro do profissional, baseado no desafio, na agressão, no estresse. E assim, é uma metodologia? Funciona? Não, é muito bonito pro filme, né? Mas na vida real, o momento de estresse pode servir para você dar o próximo passo, você vencer o desafio. E assim, é importante você estar incomodado profissionalmente, né? Exato. Você está assim, Ficar no conforto. inquieta, você sair da zona de conforto, é importante. Mas não através da agressão, porque isso você não vai tirar o melhor. E que isso é muito natural do mundo analítico. Hoje, no mundo digital, não faz muito sentido, óbvio, com tudo que a gente evoluiu enquanto sociedade, né? Porque eu vivi cenas como essa. Vou falar, eu vivenciei, eu presenciei cenas como essa. De fato, não tenho boas lembranças, ressignifiquei, tá tudo certo, porque também era um padrão cultural de chefia, né? Exato. De poder, enfim. E esse aspecto eu volto a questionar até pelo Steve Jobs. Para quem assistiu o documentário, para quem leu os livros, né, biográficos dele, será que a Apple seria a Apple se o Steve Jobs tivesse tido um comportamento diferente? Talvez não. E aí você vê, e esse ponto é engraçado, né? O Jobs tem toda essa mística em torno dele, por conta do comportamento e tal. Eu confesso para você que, assim, eu não sou um fã do Jobs. Eu acho que existem outros executivos que têm uma pegada diferente e, assim, melhor. Mas é uma coisa engraçada que você fala da época. Tanto Jobs quanto Bill Gates, quanto o Larry Ellison da Oracle, todos eles veio da mesma escola e têm comportamentos similares. O Gates fala nas memórias dele lá, né, no livro dele também, que ele stalkeava os profissionais iniciais da Microsoft, né, porque ele sabia a placa do carro da pessoa. Então, quando a pessoa saía, ele olhava lá, ele via e sabia que a pessoa estava indo embora. E ele, cara, direcionava as jornadas antes de 12, às vezes 15 horas de trabalho, e ele exigia que as pessoas ficassem. Então, ele mesmo, numa entrevista recente, ele falou: se eu pudesse me encontrar mais novo, eu não faria isso de novo. Eu sei que isso não... Talvez fosse o necessário para levar a Microsoft onde está hoje, mas eu sei que eu feria algumas pessoas ao longo do caminho e tudo mais. Dá para fazer diferente? Essa é a pergunta, assim. Acho que dá. Dá. Hoje a gente vê os unicórnios que nascem e tem uma posição diferente. São completamente diferentes. As empresas hoje estão muito mais, vamos dizer assim, calmas, né? Mais tranquilas em relação a essa... Talvez mais equilibradas. Exato, porque eu acho que chegou na cabeça de todo mundo que, assim, o profissional, as pessoas respondem diferentes aos mesmos eventos. Então, se você me colocar sobre uma ocasião de estresse, eu vou responder de uma maneira porque eu respondo bem dessa determinada maneira. Outro profissional vai responder mal a uma situação de estresse. O estímulo pode ser diferente, o impacto. Não significa que você seja melhor que aquele cara, mas significa que nós funcionamos de maneira diferente. E o papel do líder é muito esse, de entender cada uma das pessoas e saber como que eu tiro melhor dessa pessoa, como que eu tiro melhor dessa pessoa. E coordenar esse quebra-cabeça. E aí você chega no ponto da comunicação, como é que eu consigo comunicar efetivamente para essa pessoa, para essa pessoa, para essa pessoa. Então, se a gente senta junto numa mesa de negócio, fala de meia dúzia de palavrão, bate na mesa, etc., a gente sai dali, vai almoçar junto e acabou, porque a gente é assim. Para outras pessoas, não, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, tem que ter uma mensagem diferente. Então, esse ponto que você abordou no início da tua pergunta sobre comunicação é essencial pelo seguinte: nós, como líderes, temos esse papel de entender qual é o canal correto para cada pessoa e, muito importante, as gerações mais jovens da do trabalho têm que ter uma comunicação efetiva acima. Tem que saber como falar, o que falar. O momento de falar. O momento de pedir. Eu vou te dar exemplo, eu acompanho esse mercado agora dos youtubers, né? Eu vejo todo mundo falando de profissões, né? Eu estou inserido no mercado, eu quero saber o que vocês estão fazendo. Tá stalkeando, hein, Bruno? Tô. De leve, mas tô. Mas,
E eu vejo, assim, alguns canais que o pessoal tá falando com o pessoal mais jovem e tal. Tem um canal que eu vi que eu acho, assim, fantástico, é engraçado. Ele fala para um público de desenvolvedores, entendo que desenvolvedores mais jovens, não tão jovens, mas mais jovens que eu. A linguagem do vídeo é engraçada, porque assim, eu vou abrir aspas aqui. Mano, veja com o pai, você sabe que aqui é assim, ó, atrás está aqui. Mas assim, de 10 palavras, 6 são gírias. E aí eu acho que assim, legal, a mensagem pode passar. Mas eu volto a pergunta assim, existe alguém em cargo de liderança, em cargo de... Fala sobre a mãe, sobre o pai. Não. Qual o problema? Quando você escuta isso, você acaba absorvendo. Porque nós somos também produto do meio. E aí, em cima do que a gente se nutre, inclusive ouvindo, né? E aí você vai falar dessa maneira numa reunião, o pessoal vai chorar com vocês. Tá bom. Júnior, fica na ponta da mesa aí. Deixa o pessoal grande falar aqui, depois a gente volta para você. Não é linguagem certa. Então, eu fico sempre nesse ponto assim, comunicação acho que é um ponto essencial. Se você está entrando no mercado agora, se você jovem está entrando no mercado agora, preste atenção na comunicação, na maneira que você fala, na forma que você fala. O que você fala, com quem você fala. Você não vai falar igual com todas as pessoas. Né? Existe uma maneira de comunicar com a CEO da empresa, existe uma maneira de comunicar com o técnico da empresa. O respeito, a educação está presente nos dois canais. É basal, isso aí é mínimo, não se discute. Mas a forma que você passa a mensagem deve ser diferente. Eu falo muito aqui no escritório, eu tenho um jargão já, Melissa Papo Reto. E o papo reto não tem a ver com a falta de tato. Você é autêntico em como e em que forma você vai abordar o assunto. Então, você tem que chamar a atenção de alguém, talvez você possa passar por aquele momento e, no particular, falar especificamente. Você não precisa colocar a pessoa numa posição desconfortável. E mesmo que você seja educada, não está falando de assédio, mas você não precisa, porque talvez a pessoa nem vai absorver aquilo, porque ela já vai ter um bloqueio tão grande da raiva, porque a gente não gostaria também de ter essa vivência, né? E aí, Bruno, você tem uma publicação sobre, acho que foi no LinkedIn que eu tomei essa nota, não seja você no seu trabalho, né? E isso é super polêmico, peraí, que você estava comentando, né? Se é basal eu ser cordial, educado, etc., ter o respeito, eu não vou ser eu no meu trabalho. E aí vamos abordar um pouquinho dessa visão de postura, né? Sou um personagem, tenho que fazer a oficina da Globo, de repente. Como que é? Você que é do Rio de Janeiro, dá essa dica pra gente. Não, precisa fazer oficina da Globo, não é personagem, é você. Mas tem que ter um certo ajuste, vamos dizer assim. A gente não pode confundir, Melissa, eu falo isso para todo mundo, a gente não pode confundir o ser autêntico em você não ser profissional, em você não ser polido, em você não ser político. A gente estava falando sobre cultura, etc. Por que a cultura da empresa ProSport funciona? Você tem pessoas ali, todas trabalhando em prol de um único objetivo. E elas estão inseridas numa cultura da empresa que é ditada por quem está de cima, que é ditada por você. Então você está passando isso. A cultura que você passa e está sendo absorvida por todo mundo, eu tenho absoluta certeza que cada um tem um jeito diferente. Mas alguma característica daquela cultura, todo mundo absorve para si e propaga dentro do dia a dia da empresa. Então, quando a gente fala quando eu falei de não ser você mesmo no trabalho, eu quis dizer o seguinte, você tem que ser autêntico, mas você tem que estar ligado, você tem que estar atento à cultura da tua empresa, a como a empresa funciona, as dinâmicas de poder na empresa. Então, eu vou te dar exemplos, por exemplo. A cultura de uma empresa, por exemplo, de auditoria, os Big Fours, a KPMG, Price, etc., por aí vai. Essas empresas, elas têm uma cultura hierárquica muito forte. Eu falo que eu tive uma passagem numa dessas empresas, tá? Eu fiquei, assim, semana numa empresa, foi um mês numa empresa. Mas umas férias. Quase isso, foi quando férias de verão, assim. E por que eu não fiquei? Porque eu não consegui me encaixar na cultura. É uma cultura muito hierarquizada, é uma cultura onde você tem os níveis, júnior, pleno, sênior, gestor, etc., muito bem definidos. E aí é sênior 1, 2, 3, 5, 10. E aí você tem
o estagiário trabalha para o pleno trabalha para o centro. Então você tem uma cascata ali de trabalho, né? Uma cultura, acho, bem polida, política, né? Quase que engessada, assim, diria. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu me encaixei e falei assim, putz, numa empresa dessa, eu não posso bater na porta do sócio, falar, putz, preciso falar com você. Que dá uma sugestão. Não, isso eu vou escalar, entendeu? Eu tenho uma escada para todo mundo. Tá, quem vai falar com o sócio, o cara que está embaixo dele. O cara que está embaixo dele fala com o diretor fala com o gestor fala com o moderador, entendeu? Essa é a cultura. Da mesma maneira, quando eu cheguei na Microsoft, Microsoft é uma empresa muito grande, mas tem uma cultura de portas abertas, tem uma cultura mais, vamos dizer assim, fluida, né? Mais relaxada. Então eu poderia chegar, não no meu chefe direto, mas no chefe do meu diretor, e falar assim, pô, você é um negócio aqui, você acha isso uma boa ideia? E ele responder, você tá aí, vou falar. Putz, peraí, deixa eu falar para fulano e tal. E você volta e reporta com o teu chefe, falei que tem diretor hoje, e putz, ele achando isso aqui, o que você acha e tal? E o teu chefe fala assim, pô, não, ele não vai achar que você passou a perna nele, mas é a cultura da empresa. Então você tem que estar atento a essa dinâmica para você poder querer, posso ir ou não posso ir? Posso falar ou não posso falar? Como que eu tenho que falar? Se a tua empresa é uma empresa muito tradicional, por exemplo, se você trabalha segmento financeiro, bancário, por exemplo, os bancos são tradicionais até hoje. Então, os bancos têm uma cultura presencial forte. O banco tem uma cultura de dress code muito forte. Então, se você vai para uma empresa dessa de calça jeans e tênis, você vai sentir um peixe fora d'água, você vai ser um peixe fora d'água. E talvez você seja interpretado como alguém que não cabe ali. Exatamente. E esse é o exato ponto de você querer a cultura. Você está numa empresa mais relaxada, não adianta você botar o terno, você vai estar excluído. Então você tem que entender essa dinâmica para você falar o seguinte, beleza, eu sou o Bruno, né? Mas quando eu chegar nessa empresa, eu tenho essa cultura mais relaxada, eu tenho o palavreado mais tranquilo, eu não posso ser muito rebuscado, eu posso ser mais direto com as pessoas, ou ter que ser um pouco mais cuidadoso nas minhas palavras. É isso sobre não ser você mesmo, é você absorver a cultura do lugar, entender essa dinâmica de poder, como que funciona, o linguajar, o trajar, né, o dress code, você saber, putz, qual é que eu vou numa entrevista? Eu vou mais relaxado, eu vou mais formal? Na hora que eu estou frente a frente com o meu recrutador, qual é a minha postura? É uma postura mais em pé, é uma postura mais rígida, uma postura mais relaxada? Como é que eu falo? Eu falo de maneira mais séria, eu falo de maneira mais rebuscada, eu falo de maneira mais relaxada, com mais gíria e tal. É isso, você saber adequar a tua mensagem, a tua postura, porque você é o seu produto, você está se vendendo, é o teu brand. Então, assim, na hora que você vender, qual a roupagem que você vai botar no teu produto? É sobre isso. E é fantástico, porque as pessoas confundem com personagens, quando, na verdade, olhando aqui para psicologia, para neurolinguística, são personas. Né? A Melissa que está no palco não é a Melissa que está almoçando no McDonald's com os colaboradores. Mas todas as Melissas são coerentes e são congruentes com os valores e essências da Melissa. Então, é esse treino, né, no fim do dia, que a gente tem que pensar. Quando você até comentou, poxa, as pessoas não têm se preparado, e a gente aqui já tem um papão, vão ter vários cortes desse também episódio, acabamos passando por todas as perguntas de uma forma diferente, mas quando você tem essa consciência de tempos e movimentos, né, e como usar a tua experiência em teu favor, talvez ter uma consciência dos seus gaps, né, das suas faltas, e se preparar para um efetivo novo desafio, é que vão fazer com que você se destaque. Eu brinco hoje que realmente um sorriso no rosto e o compromisso já faz a diferença. Eu posso não saber, mas eu vou olhar no Google, eu vou perguntar para quem já fez. O interesse faz muita diferença mesmo. E nós falamos de tanta coisa que trabalhamos há mais de 25 anos no mercado, falamos que a comunicação mudou, a postura mudou. Tem mais alguma coisa que você diria que mudou de quando começamos e quando você começou para hoje? Ou algo que continua estagnado, do tipo, isso aqui não vai mudar? Porque a gente falou de hierarquia, falou da falta de comunicação ou das portas abertas, da postura que antigamente não era visto, né? Um exemplo, os Trapalhões, a gente assistia. Trapalhões não podia passar aqui. Hoje em dia não é politicamente correto, mas
Não é porque ganhamos consciência, não é porque é um efeito manada. A gente falou de tanta coisa, eu queria que você trouxesse talvez algum outro insight que você percebeu que, putz, além da própria tecnologia, né? Sair do analógico para o digital e isso mudou, né? Pra caramba. Eu faço 2 palestras, uma só a tecnologia, né? Você vê como as coisas são, elas evoluem, mas elas são um pouco cíclicas, né? Eu peguei o final do mainframe, onde você tinha processamento concentrado demais, Sim. aí a gente distribuiu, fez a opção do servidor, aí a empresa vai anotar esse servidor, distribuiu o processamento. Aí depois começou a ver, vamos fazer nuvem. O que você está fazendo? Concentrando o processamento num lugar só de novo. Então, assim, É isso mesmo. a gente está evoluindo muito para isso. Agora, acho que a última tendência é a computação de bordo, o edge computing. Então, a gente vai trazer insights para devices que são considerados burros hoje, que não têm capacidade de processamento. Então, assim, eu acho que isso vai continuar cada vez mais, tendo mais dados, tomando mais decisões baseadas em dados de forma analítica. Automação, cara, fortíssima, cada vez mais forte. Então, assim, esse eu acho que é um lado da tecnologia. Eu sempre mostro algumas tendências de tecnologia no palco pro pessoal e falo, o que vocês acham disso aqui? Eu acho disso aqui. E aí eu mostro, por exemplo, tá preparado para essa laveta? Vamos lá. Bora! Eu mostro, por exemplo, NFT, há, sei lá, 2 anos atrás. Nossa, era a próxima promessa. Hoje não vale absolutamente nada, né? Aí, metaverso, também, Facebook, cara, gastou bilhões em O metaverso. projeto foi implementado. Engavetando, já acabaram a área de metaverso, entendeu? Aí eu boto a terceira, cara, aí o cancelamento dele, Bitcoin. Aí o pessoal, pô, Bitcoin. Sim, cada um com a sua opinião, eu não acredito. Eu acho que assim, é o esquema de pirâmide do século, o Bitcoin. Mas tem economistas por trás falando que é bom, etc. E a ideia é descentralizar. E essa semana saiu até uma tendência que o Bitcoin em 10 anos vai valer 1 Bitcoin 1 bilhão, baseado em que lastro, né? Nada, né? E essa é a minha principal, assim, não é lastrada absolutamente nada, né? Ao contrário de todas as outras moedas, etc. Mas aí eu mostro outro ponto que ninguém está vendo, assim. Ninguém está falando de computação quântica. Absolutamente ninguém. Em cima de IA, em cima de machine learning, em cima de tudo que nós já temos extensão mínimo tato ou contato na rotina, vai ser necessário. Ministra, eu vou além disso. Todo o e-commerce que a gente tem hoje, todo o e-commerce é baseado em esquemas de segurança montados no capacidade de processamento que a gente tem hoje. Computação quântica é um outro paradigma. É igual a internet quando chegou na nossa vida. É isso. É outra coisa. Então, assim, a gente corre o risco de colocar todo o nosso baseline de segurança em xeque quando isso acontecer, né? E ninguém está falando. Assim, é difícil haver preparação, mas, por exemplo, Microsoft e Google já tem cursos grátis falando sobre computação quântica. Sim, vale a pena você que está em casa aí, pelo menos dar uma olhada. Por quê? Quem tiver nessa onda, navegando nessa onda, vai estar na crista da onda. Que é o que nós comentamos da escassez da questão de desenvolvedores programadores. Agora volta para essa questão também, né, da latência que nós temos sobre o processamento e a necessidade que vai se tornar, porque todo mundo quer resposta imediata. E ali, vai estar ali na computação quântica, o paradigma é diferente, vai mudar a indústria da computação como a gente entende ela hoje. Ninguém está falando disso. Essa é a próxima grande onda, essa é a próxima revolução. Agora, voltando para o lado cultural de valores, é engraçado você falar disso, porque eu costumava ter essa visão assim, valores são imutáveis. Para mim, muitos deles são. Mas o que está acontecendo que a gente está vendo com as gerações mais novas é que elas não valorizam as mesmas coisas que a gente valoriza no mesmo trabalho. Então, esses valores que a gente fala sobre cordialidade, respeito, você ser honesto, transparente, ético, isso não muda absolutamente nenhum. Mas as gerações mais novas estão entrando no mercado de trabalho, não, através dele, procurando ganho financeiro. Ela está procurando estabilidade. Ou realização pessoal, não é profissional, é pessoal. Ela quer trabalhar numa empresa que os valores estão congruentes com os dela, né? Ela quer trabalhar numa empresa que está dando retorno para a sociedade. É uma coisa que na nossa época a gente não tinha. Então, isso está mudando, mas, de novo, para o pessoal que está em casa, os candidatos, o que as empresas continuam procurando? E você pode falar se eu estou errado, não, Mel. Mas assim, você está falando de empresa, o que os CEOs querem ver, o que os recrutadores querem ver, os gerentes querem ver?
quer ver o cara que tem o brilho dos olhos, quer ver o candidato que quer fazer, o candidato que tem comprometimento, o candidato que tem basilar dele, educação, de respeito, e sabe pelo que... Transparência. Eu já cansei de ver candidato que ia para a entrevista e não sabia nada da empresa, não sabia nada da vaga. Cara, tem uma história aqui na área de cultura de uma pessoa que chegou também, né, para uma das vagas e com o fone, sem ter... Mas essa empresa faz o quê mesmo? Eu falei, não. Acabou a entrevista aí. Exato, não tirou, ficou assim, sabe? Tava com 2, né, obviamente. Tirou um só. Ou não fez essa vaga que eu apliquei. Para que era mesmo, gente? Não, aqui é perto da minha casa, é perto do São Brasil. Oi? É muito complexo, Bruna, porque aí 2 perguntinhas pra gente encerrar. Estamos quase chegando ao final, realmente ficou um episódio extenso, mas acho que tá super rico. Não tem por que a gente cortar, e é bom quando tem esse flow, né? Essa questão. Mas, voltando à moral, Sim. Valores. A gente fala de soft skills e hard skills. E a gente comentou sobre mudanças culturais, né, de geração a geração, do analítico para o digital. Então, essas são as 2 perguntas que eu vou agora tecer. Então, voltando, soft skills, hard skills, né? Queria que você explicasse, acho que todo mundo dando um Google, vão ter vídeos diversos, mas sinteticamente explicar, porque a gente está falando de comportamento que muitas vezes não são habilidades técnicas. Exato. E aí, contratar pelo caráter e disciplinar pela tecnicidade. Exato. Hard skills, a gente está falando de habilidades técnicas, então ter o conhecimento técnico de uma determinada tecnologia, processo, metodologia, enfim, o que a gente faz no dia a dia. São as habilidades técnicas. Soft skills ou não. São as habilidades que são mais subjetivas, difíceis de serem medidas, mas são mais importantes do que as hard skills. Então a gente está falando de capacidade de comunicação, de oratória, negociação, capacidade de venda. Essas capacidades soft skills hoje são muito mais importantes do que hard skills. Por quê? Qualquer um pode ser treinado em hard skills. Então, se você não sabe uma metodologia, você pode ser treinado nela. Se você não sabe uma linguagem de programação, você pode ser treinado nela. Bruno, para mim, posso ser treinado em soft skills? Pode, mas a proficiência só vem com a experiência, com a execução. Não adianta você fazer um curso de oratória, um curso de falar em público, e você ir dar uma palestra para 1.200 pessoas, você não vai estar tranquilo, você vai sentir o frio, você vai ter nervosismo, você não vai conseguir passar a mensagem. Da onde que vem a fluência? Da execução contínua. Voltamos na disciplina, no exercício. Então, hoje, as soft skills são muito mais importantes. Então, quando a gente vai falar, e eu falo para os candidatos assim, treina soft skills. Dá uma maior importância às soft skills, porque a hard, você vai ser treinado, você pode ser treinado. Tem procedimento, tem automaticidade, muitas vezes. E Melissa, tem um ponto que a gente fala, a gente que é o profissional mais antigo no mercado, assim, você pega, por exemplo, a área de desenvolvimento, vou pegar aquela uma área emblemática. Qualquer jovem de 16, 17 anos está programando horrores em Python hoje, né? Qual é o seu diferencial? Você é um desenvolvedor experiente, qual é o seu diferencial para aquele rapaz que está entrando no mercado agora, que está com uma sede de aprender danada, que está codificando desde os 14, 13 anos, que está passando varando madrugada na internet, olhando as coisas, como fazer as programações. O teu diferencial é a tua experiência, é a tua capacidade de negociação, é a tua capacidade de transmitir uma pensamento crítico. O pensamento crítico. E assim, teve um evento há pouco tempo atrás, o Global Career Summit, que é um evento voltado para os desenvolvedores que queriam trabalhar fora do Brasil. Eu dei uma palestra lá e eu dei uma palestra exatamente sobre soft skills. E aí, eu falei com um desenvolvedor, eu falei assim, não vou falar nada sobre desenvolvimento. Peraí, o que esse cara vai falar? E eu falo assim, cara, comunicação é importante. As pessoas não conseguem entender, por que é importante para mim? É fácil. De novo, como é que você fala para um cliente, você define escopo para um cliente? Requisito. Então, como é que você define requisito mínimo? Como é que você fala sobre o status de projeto? Como é que você negocia a prioridade, o que vai entrar numa sprint, o que não vai? Exato. Ou relativiza prazo. Relativiza prazo, como é que você consegue encaixar mais uma prioridade numa mesma sprint? Como é que você consegue falar para o cara, isso aqui não vai ficar pronto agora, mas isso vai. A gente, como candidato à vaga, né, como profissional, como é que você se vende? Na Microsoft, eu estou muito emblemático, uma vez que um CEO entrou numa sala, em todo mundo na Microsoft no Brasil, e falou assim, eu quero que levante a mão, todo mundo for vendedor. E aí, meia dúzia levantaram a mão. E ele falou assim, não, tá errado. Todo mundo é vendedor. Entendeu? Mas por quê? Você está vendendo a empresa, você está se vendendo. O seu projeto, a sua ideia.
Então, se você não tiver essa capacidade de negociação, você está para trás. Quando você senta na frente do recrutador e do gerente do hiring manager na vaga, você está se vendendo. Se você tiver essa capacidade de vender, de passar essa comunicação, essa mensagem de forma adequada, você vai ser preterido em outro candidato que tem uma melhor capacidade de comunicação, então melhor oratória, de repente não vai ser tão proficiente quanto você naquele lado técnico, mas soube passar a mensagem melhor. Quem aqui não conhece fatos, histórias de profissionais que não são afiados tecnicamente, mas conseguem boas posições, e profissionais que são extremamente afiados? Eu conheço uma série de profissionais que estão uma especialização técnica absurda, né? Mas peca no lado soft, mas peca na comunicação, no tato com as pessoas. E aí essa questão do soft, das habilidades e competências, que quanto mais você pratica, mais destreza você tem que ter a vontade e a intenção, né? Não adianta, eu vou falar por mim, nossa, vamos tocar piano. Me tocaram piano sei lá quantos anos. Pergunta, eu sei, obviamente, do ré, mi, fá. Óbvio. O que eu fazia, né? Eu não treinava porque eu não queria estar ali e eu também não entendia como isso ia agregar na minha vida, porque eu não gostava. Sim, automático. Eu decorava a partitura, então eu decorava a música. Pergunta se eu sei a partitura. Eu sei a clave do sol, a clave do fá. Hoje, sei o porelista, talvez o gás ali. É a musiquinha do gás. Mas por que eu estou dizendo? Claro, você tem que ter a intenção. Eu estava todas as 2 vezes por semana, segundas e quartas-feiras, fazendo aula de 1h30 com uma profissional incrível, né? Mas é impressionante como eu não tinha intenção, não entendia e... E aí deixa eu dar um nó nesse negócio e amarrar tudo junto, meu. Aí vem a disciplina, que a gente falou, né, extremamente anterior. Vem uma coisa que a prática não faz na perfeição. A prática perfeita leva à perfeição. Então, se você está praticando... Cara, é isso. Sem intencionalidade, não sabe por que, aonde você quer chegar, você vai chegar bem. E aí eu amarro com o seguinte... Como é que a gente, na jornada profissional, consegue traduzir isso? Você tendo plano de carreira, sabendo onde você quer chegar, entendendo quais são os teus gaps, o que eu tenho que treinar, qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver, eu tenho que fazer oratório, eu tenho que fazer um curso de vendas, eu tenho que fazer um curso de negociação. Para você ter isso, minimamente documentado, você saber, beleza, meu próximo passo está aqui. Aí, o que vai acontecer? Quando você estiver trilhando esse caminho, vai passar uma oportunidade na tua arena. Exato. O chefe falava que oportunidade é um cavalo selado. Se você estiver preparado para montar, você vai. Ela vai passar. Eles vão dizer, opa, tá na hora. E você vai, que sério. Não vai acontecer assim, você procurar, vou montar aquele cavalo ali, o cavalo mais brabo do Aras. Se você tem experiência, se você não fez o cheque mais... Ela nem aguentou a dor no culote, já acabou por aí. Você vai conseguir nem subir. Então, assim, esse é o ponto. É você saber onde você quer chegar, ter disciplina, e você tem intencionalidade para fazer o negócio do seguinte, qual o propósito aqui? É esse? Então vamos lá. Se submete aquilo diariamente, em algum momento você vai ficar minimamente bom, você vai conseguir progredir, e aí a partir daí o oportunidade. É isso. No início, enfim, né, da minha jornada de trabalho, eu sempre ouvi muito, principalmente da minha avó, a fila anda para quem está na fila. Se você não ficou ali, a tua vez não vai chegar. Não vai. É exatamente o cavalo selado. Então, para encerrar essa questão de mudanças, aí é uma questão também, vamos para o cancelamento número 2 da acadêmica, que se eu não sou um personagem, na verdade eu tenho ali uma construção desse meu perfil, e eu não vivo só no analógico, eu vivo no digital, a extensão dos meus posts dentro desses rastros, podem me prejudicar? Podem, e eu vou dividir rapidamente a resposta em duas sessões aqui, Mel. Pode. Então, eu como profissional me atenho de falar sobre determinadas coisas e ter determinadas posições. Eu vou falar para quem está assistindo, assim, você é profissional, está aplicando na vaga, está na tua empresa, ninguém quer saber a sua posição política, vai não para você. Não existe nenhuma saída favorável a você profissional em expor a tua posição política. Você pode querer fazer isso por convicção, ok. Mas assim, não no LinkedIn, não é inerente para você fazer isso. Por exemplo, tá? O mês de trabalho é a mesma coisa. Ou
comendo um churrasco sem camisa no LinkedIn também. Não vale, né? Porque, de novo, não tem nenhum resultado benéfico a você enquanto profissional desse tipo de ação, né? Existe o Instagram para fazer isso. Vai no Instagram, não faz no LinkedIn. Então, cuidado com o que você posta, porque isso pode impactar na tua próxima vaga de emprego. 11 em cada 10 recrutadores usam o LinkedIn para pesquisar a vida profissional regressa do aplicante lá, do cara que está se candidatando. Então, se você postou alguma coisa indevida, posição muito radical, etc., você pode falar é certo, errado. E esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, aqui não é, o canal não é aqui. Então, assim, cuidado, não faça isso. Agora, o segundo ponto que eu faço é o seguinte, entenda o jogo e jogue o jogo. Tem que saber qual é a regra de jogo, jogar o jogo. Um ponto essencial para qualquer profissional que quer se destacar é a produção de conteúdo. Hoje em dia, então, o profissional que não produz conteúdo está ficando para trás. Quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Então, você tem que produzir conteúdo. Você vai produzir conteúdo para o LinkedIn, você vai produzir conteúdo naquilo que você tem expertise, naquilo que você conhece, né? Então, você vai interagir com profissionais da tua seara, do teu segmento. Você até pode interagir com profissionais de outras áreas. Faça isso, né? Mas com calma, com cautela, dando posições ou opiniões que sejam minimamente baseadas em fatos, né? Sem nenhuma agressão, sem nenhum viés ideológico, sem nenhuma posição um pouco mais contundente. Então, assim... Com validações. Com validações. Assim, faz a tua postagem, a tua publicação de maneira que você, olha, fulano, pô, legal esse teu ponto, mas o que você acha de tal coisa? Sempre devolve a pergunta. Então, essa é a maneira de você interagir. Nunca, pô, fulano, você está errado. Isso aqui, se qualquer pessoa sabe isso. Não, você está diminuindo ao outro profissional, você está engajando uma linguajar que é agressivo, você está criando um ambiente negativo para a discussão. E eu falo muito isso. Eu falei no último podcast que eu fui lá, estou falando, Melissa. A gente perdeu, enquanto pessoas, né, profissionais, a capacidade de discordar e chegar no consenso. Isso. Assim, e com respeito, né? Com respeito. A gente não pode. Gerações mais novas, profissionais mais novos que estão assistindo, discordem de maneira civilizada, discordem de maneira educada, cheguem no consenso. Vão ser raras às vezes onde você vai ter consenso na empresa. Claro. Mas a gente sempre chega um ponto de beleza. Eu vou ceder esse ponto, você vai ceder aquele ponto e a gente vai chegar numa média. Né? É isso mesmo. E eu vi até um post teu falando sobre uma questão de uma médica, né, que teve o desabafo. Terapia você faz na terapia, né? Faz ali em 4 paredes, pode ser também no Zoom, pode ser no Teams, não é na rede social. Rede social é aquilo, né? Escolha também, porque para você parecer ser, você tem que ser. E as pessoas estão invertendo isso, então, né? Parecer é o ser. Exato, então... parecer ser, seja primeiro. Bom, ai, que uma delícia, Bruno. Vamos encerrar, a gente tem um quadro aqui super bacana, que é um bate-bola que a gente nomeou como Escorando. Afinal de contas, é o Procast da ProScore. Então, o Escorando só não é gamificado ainda. A gente vai chegar nesse modelo bem interessante. E eu vou falar algumas frases ou, enfim, ditados, e você traz sua percepção também. Né? Acho que E, para começar, você falou da inteligência artificial e até da computação quântica, e esta não é uma pergunta que você já recebido no roteiro. Para fim, você viu que eu saí completamente a ordem no roteiro. Assim que é bom. Mas é bom, porque é natural, né? E a gente imprime, de fato, a nossa verdade. Em terra de robôs, quem tem coração é rei? Essa foi foda, cara. Eu acho que sim. Tem um ponto que jamais... Eu vejo todo mundo falando, inteligência artificial vai substituir o ser humano. Não vai, nunca mais. Existem coisas que só a gente sabe fazer, e é o que você falou, as empresas são feitas de pessoas, não importa. No final, o feeling, a tua visão, o teu sentimento, apesar de ter o lugar certo para ser aplicado, o momento e está alinhado com a consciência. Alinhado com a consciência, o momento certo para ser aplicado, ele é extremamente importante. Eu, assim, incontáveis vezes que no feeling, no sentimento, você sente, isso aqui não está certo. E depois, cara, é uma
preposição, vamos dizer assim. Então, sim, a gente nunca vai ser substituído por aluno. Muito bom. Então, segunda, somos todos números numa corporação? Eu tenho uma visão bem fria sobre isso e, assim, aprenda a jogar o jogo e eu jogo o jogo. Fomos. Para mim, a visão é o seguinte: o Bruno é importante para minha esposa, para meu filho, para minha família, para os meus colegas de trabalho. Mas para a empresa, o Bruno é a matrícula XPTO, 0123. Se amanhã o Bruno tiver que sair, vai entrar outro, Eduardo, Rafael, Pedro, no lugar do Bruno. A Maria também. Maria, pode ser. E aí, no final, qual é o grande lance, Melissa? O grande lance é o que você falou. O Bruno deixou um legado, ele vai ser lembrado por alguma coisa, fez alguma coisa que vai ser, cara, tá ali, putz, isso que foi o que o Bruno fez, putz, foi muito legal, a gente lembra do Bruno por causa disso. É o DNA que eu vou imprimir no negócio. Mas sim, somos. Aí, voltando para o começo da nossa conversa, estabilidade ou felicidade? Você não tem que pensar. Estabilidade não existe. É uma construção imaginária que as pessoas fazem de achar que você está seguro em qualquer lugar. Você não está seguro em lugar nenhum. Não existe estabilidade. Os profissionais públicos podem discordar de mim, com certa razão, mas eu vou botar assim, quem está no mundo real, trabalhando na iniciativa privada, ou você mata um leão por dia, ou você vai ser substituído. Então, assim, estabilidade não significa nada. E outra, a estabilidade te leva à zona de conforto que leva você a ser ultrapassado. Ou entrar numa mediocridade, que a gente também discutiu já em outras ocasiões. E, de novo, eu tenho o maior apreço por funcionários públicos. A gente sabe que tem, sendo discursos são difíceis, muitos amigos meus são funcionários públicos e exercem assim, um papel importantíssimo. Mas a gente sabe que tem uma parcela do pessoal que é que você falou no início, né? Baixa o cartão de 9 e vai embora. A pergunta que eu faço é o seguinte: pega um profissional desse, né, que baixa o cartão de 9 e vai embora e está surpreendente executando, pega esse cara e bota na iniciativa privada. Ele não dura um dia. Verdade. Né? Então, assim, estabilidade, nunca procure estabilidade. Procure sempre um desafio. Procure sempre a felicidade. Superar desafios vai te fazer feliz. Com certeza. E vai fazer até com que você tenha uma visão de propósito do porquê você está fazendo aquilo. Duas últimas, estamos chegando ao fim. Improviso ou planejamento? 100% planejamento. Saber improvisar é bom, mas planejar é melhor ainda. E os melhores resultados vêm do planejamento. Eu conheci um profissional na Microsoft que ele fazia apresentações absolutamente assim, absurdas. Era de um domínio, tanto do conteúdo quanto da plateia. Sim, invejoso. Assim, era um negócio fora de série. E ele falava eu vi ele falando sobre 3 ou 4 assuntos diferentes, minimamente, pelo que eu me recordo. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei, cara, como que você consegue fazer uma apresentação sobre diversos assuntos que não estão interligados com esse domínio, que você não domina essas áreas diferentes, eu sei disso. Como é que você consegue? Ele falou, Bruno, preparação. A minha apresentação começa uma semana antes de eu dar a apresentação. Então eu desenho a apresentação, eu faço a apresentação, eu repito ela no espelho, eu faço o script, eu ajusto o roteiro, eu exercito ela. E aí, outra coisa engraçada, eu pego a minha filha, que tinha, sei lá, 4, 5 anos na época, eu faço a apresentação para ela, para explicar para ela o que é. Se ela entendeu, eu consegui passar a mensagem. Eu falei assim, cara, que legal, né? Então, assim, planejamento 100%. Improviso é importante você saber, mas planejamento sim. Exato. Talvez entre no soft skill e hard skill. É exatamente isso que a gente conversou. E por último, deixa aqui para a nossa audiência, enfim, dicas para um bom networking e como esse networking efetivamente pode virar negócio. Legal. Primeiro, use o LinkedIn sem parar. Né? Aborde profissionais do seu segmento. Aborde profissionais de segmentos diferentes, empresas que você quer trabalhar. Aborde sempre uma mensagem que a gente falou, né? Educada, concisa, né? Sucinta. Peça por mentorias. Peça para reuniões de one-on-one, que a gente chama, reuniões rápidas de one-on-one. Entenda a rotina profissional dessas pessoas e aí você começa a desenvolver um relacionamento. Então, produza conteúdo, engaja no conteúdo das outras pessoas, participe de eventos. É assim que você consegue construir o network. Então, hoje a gente vai em evento, a gente acha as mesmas pessoas nos eventos. Não, é a bolha. É a bolha, né? Então, fura a bolha, vai para um evento diferente, mas
Continua fazendo esse networking. Você precisa conectar com pessoas que você não conhece. O intuito do LinkedIn é esse. Não é conectar só com quem você conhece, é conectar com quem você não conhece, né? E aí você participa desses eventos que você vai começar a trazer. Agora, mais importante de tudo, faça conexões que sejam genuínas. Seja transparente na tua negociação. Fala assim, Melissa, putz, meu sonho é ser CEO da minha empresa. Faz um ano comigo, explica como é que você chegou aí, me conta a tua história. Daqui a 1 ou 2 meses, Melissa, putz, não precisa almoçar, você pode tomar um café comigo, putz, eu tenho esse cenário aqui que te apresentar essa ideia. E aí você começa a drivar esse relacionamento, essa conexão, para que você possa, entender como a pessoa que já chegou lá trabalhou e você de repente pode pegar inspiração nesse caminho e depois também se mostrar visível para essa pessoa, porque você, putz, quando a Melissa precisar fazer um empreendimento ou ela dizendo sócio, ela vai dizer, putz, tem aqui o Bruno que o Bruno me procurou. Exato, é o eureka, né? A hora do eureka. Lembrei daquela conversa. E esse é o ponto. Você se fazer visto para a rede, porque uma hora alguém fala assim, opa, eu lembro do Bruno, o Bruno fala de carreira, porque eu estou precisando falar de carreira aqui, vou lá pegar o Bruno para falar de carreira. Então, é esse o ponto, é se fazer visto para a rede e ter essas conexões que sejam genuínas. Não faça conexão por fazer, nem faça conexão mostrando algo que você não é. Não vai dar certo. Não faça conexão esperando ser top voicer do LinkedIn sem entregar conteúdo e experiência de fato. E, claro, o ChatGPT nos ajuda, mas post tem que ser uma coisa pessoal, intencional também, né? Tem que ter o DNA. Tem que ter, não tem como. Ai, Bruno, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu, dentro das minhas soft skills, então, estou virando apresentadora também. Quero aproveitar para você reforçar esse momento dos seus canais, então, para você, né, obviamente, trazer aí uma oportunidade de congruência com a nossa audiência. Às vezes, ter uma oportunidade do one-on-one com o Bruno. Por que não, né? Uma revisão. E, por fim, falo para todos vocês também, o Score Summit está chegando. O Score Summit é um evento anual da ProScore, que a gente realmente fomenta ali uma discussão muito diversa em relação a temas mais profundos de tendências tecnológicas de forma leve e instrutiva. Então, se inscreva, os nossos lotes de ingressos já foram disponibilizados. Conto com vocês, sigam as nossas redes sociais, @proscore.oficial, @scoresummit.oficial, o YouTube, né, da ProScore, acompanhe a nossa trilha de Procast, teremos cortes. Também vamos te passar o vídeo, Bruno. Então, por favor, se despeça. Eu já vou agradecer novamente. Quero almoçar muitas vezes, bater muitos papos. Quem sabe um novo podcast. E, enfim. Beleza. Eu que agradeço o seu convite, a tua equipe, todo por me receber. Foi muito bacana estar aqui. Agradeço o pessoal que está assistindo a gente também. Se você quiser conectar comigo, vai lá no LinkedIn, Bruno Silveira Cruz. No YouTube é Falando de Carreira com Bruno Cruz. Pode conectar, me manda uma mensagem e vamos tomar a sua carreira para o próximo passo. Isso aí. Então, Bruno, já em ritmo de Score Summit, uma breve aí, introdução para todos. Agradeço ao humilde presente, a nossa canequinha. Vamos brindar aqui, ó. Estaremos lá nos conversando. É isso. Obrigada, Bruno. Valeu. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Tchau.